Olá, boa noite. Mais uma live Oscar, legal. Eu sou o Lucas Seara. Estamos aqui hoje para responder uma pergunta: formalizar ou não uma Oscar? Hoje eu recebo Bruna Lopes. Ela já está chegando por aqui. Vamos lá. Cara, estou aqui, coordenador do Oscar Legal Instituto. Estou aqui hoje. A gente vai conversar sobre um tema que sempre suscita muitas dúvidas, especialmente para as lideranças que estão começando, querendo empreender nessa área social. E a Bruna Lopes chegou assim com toda a energia para responder essa pergunta, e a gente instigando nos papos e nas trocas técnicas, nas trocas políticas, nas trocas do setor. Então a gente conversou, fizemos um texto usando os grupos de capoeira, aliás, leia o texto, né, usando os grupos de capoeira, o caso dos grupos de capoeira, e depois resolvemos ampliar esse debate e trouxemos aqui para essa live. Então, essa moça já está aqui. Bruna Lopes, seja muito bem-vinda, minha querida, seja muito bem-vinda. Fique à vontade na live, mas que legal. Boa noite a todos e todas as pessoas que estão por aqui. É um prazer estar com vocês hoje nessa noite. Lucas, antes de tudo, queria agradecer pelo espaço, pela parceria, agradecer ao Instituto Osc Legal por esse convite. Hoje o nosso papo é bom hoje, viu? Eu acho que tem muita gente interessada em saber, né, quais são os passos, quais são as dicas, como decidir se formaliza ou não. Você me ouve bem, Tô te Lucas? ouvindo, tô te ouvindo, sim. Então, é um tema que provoca muitas dúvidas, né? Eu diria até dilemas entre os empreendedores sociais, aquelas pessoas que já executam projetos em suas comunidades. E aí, devo ou não me formalizar? Devo ou não tirar meu CNPJ, né? Falando de uma forma que todo mundo entende. Devo ou não me constituir enquanto OSC, Organização da Sociedade Civil? Essa é uma pergunta que hoje a gente vai ajudar a responder, né, Lucas? É isso! Bruna, para a gente começar o nosso papo, eu sei que a gente já começou aqui empolgadíssimos, isso é super importante, isso é bom demais. Nós vamos falar uma coisa antes disso, vamos se apresentar aí para o pessoal. Aliás, eu já me Ah, apresentei, vamos te claro. apresentar. Como já é de costume aqui na Live Acho que Legal, eu não apresento meus convidados nem minhas convidadas, eu simplesmente digo quem é e tal, assim, dou uma dica, mas eu passo a bola para a pessoa e digo, olha, se apresenta aí. Então fala quem é, Bruna Lopes, fala aí para o nosso público. Então, pessoal, meu nome é Bruna Lopes, eu sou advogada do terceiro setor, atuando há alguns anos já na área e estou completamente à disposição aqui para tirar dúvidas, para que vocês participem. Eu atuo especialmente em questões mais publicistas do direito do terceiro setor, dessa relação administrativista com o poder público, principalmente. Lido com questões tributárias também, com recorte do terceiro setor e outras questões mais afetas ao direito público. Então, tô por aqui para qualquer dúvida e eu acho que hoje a gente tem muita questão para responder do pessoal aí, hein, Lucas? Com certeza, com certeza. Bruna, vamos começar falando então o que é uma organização da sociedade civil, que parece óbvio, né? Se a gente vai falar que você quer constituir uma OSC, vamos começar por aí. O que é uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil? Parece óbvio, mas vez por outra tem É, sempre essa confusão. Vamos dizer aí pro pessoal. tem essa confusão. Será que você, que tem lá o seu grupo comunitário, está reunido com algumas pessoas fazendo ações sociais, né, na sua região, na sua localidade? Será que isso por si só é uma OSC? Né? Todo mundo aí, eu não sei se sabe o que é OSC, mas é bom a gente ficar na mesma página, porque é um nome difícil, né, Lucas? OSC, OSCI, parece Exatamente. uma sopa de letrinhas, a gente às vezes se perde, até a própria advocacia se perde. Então, assim, a OSC é a ONG que a gente sempre chamou, né? Mas OSC é o termo jurídico que a lei dá, que é a Organização da Sociedade Civil. Então, a partir da Lei 13.019 de 2014, que é o EMIROSC, que a gente chama, né? O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a gente passou a chamar de OSC, que é o nome mais adequado juridicamente. Então, se alguém ainda tinha dúvida, OSC é isso. E o que são as OSCs, né? Quem são as OSCs? São entidades privadas que têm finalidades de interesse coletivo, né? Então, dentro desse conjunto aí estão as associações, as fundações, né? Sem fins lucrativos. A gente tem também as organizações religiosas,
A gente tem cooperativas sociais também, segundo a legislação. Eu acho que eu fiquei com um efeito Um aí. efeito sensacional, sensacional. Não sei como entrou esse evento, mas tudo bem. Foi Então ótimo. é isso. Antes de tudo, é saber o que é OSC. Será que eu já sou uma OSC? Sem a formalização, que é o quê? Que é o CNPJ, né? Que a gente consegue tirar, vamos falar assim, a gente consegue ter um CNPJ a partir do registro em cartório de um estatuto, bem como das inscrições, né? Da Receita Federal. A partir daí, se tem um CNPJ, então a gente tem uma pessoa jurídica constituída. Então, muitas vezes o seu grupo aí comunitário, por mais que faça ações sociais no seu lugar, na sua comunidade, não necessariamente é uma OSC, porque ainda não está constituída como pessoa jurídica. Então, quando a gente fala em formalização, é isso. A formalização é criar essa pessoa jurídica, né? Fazer nascer essa pessoa jurídica por meio de procedimentos que eu já disse, né? É o jurídico, que é a questão do estatuto, dos registros, e também as inscrições perante a Receita Federal. Muito bacana. E é bom a gente dizer, né, Bruna, e você, a gente sempre concorda, né, estamos bem afinados, né, com esse entendimento de que a gente aqui não está pura e simplesmente advogando por uma formalização, sem qualquer critério, sem pensar, sem um planejamento, de qualquer jeito, não é isso. O que a gente quer é justamente que as pessoas tenham todo conhecimento e capacidade de escolher, né, se este caminho é viável, é possível, é cabível, é pertinente para aquilo que ela se propõe. Então vamos falar, fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu penso que a decisão sobre isso requer alguma formação, alguma informação, né? O conhecimento. Porque muitas vezes as entidades acham que necessariamente os grupos, né? As pessoas que empreendem socialmente, que desenvolvem projetos, acham que necessariamente precisam de CNPJ, têm que correr para um CNPJ, e quando estão com CNPJ, não imaginam o tanto de obrigações que vêm, obrigações jurídicas, né, e financeiras, que vêm junto com esse CNPJ. Então, a nossa missão aqui hoje é te ajudar, se você que ainda não tem um CNPJ, a decidir com consciência se este é o melhor caminho para você. Muito bom. Queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui, hein, Bruno? Gente do Brasil todo, que eu já vi, já identifiquei. Vamos mostrar para a Bruna, então, pessoal, de onde é. Fala aí o estado, a cidade, o estado, enfim. E não esquece de dar o like. Tem pesquisa rolando já. Já a pesquisa já está antiga, consolidada, que mostra que não cai o dedo se você der o like. É gratuito ainda, tá certo? O YouTube, o Instagram não está cobrando ainda pelo like, tá certo? Você apoia o nosso trabalho, faz o algoritmo trabalhar para a gente só um pouquinho, porque a gente trabalha bastante para ele. E o melhor de tudo, não cai o dedo, tá certo? Você, Bruno, que já participou aqui da live, né, assistindo e tal, deu like, tá com todos os dedos aí, não teve problema nenhum. Então já não é isso. Então, olha, não cai o dedo, isso é comprovado. Então vamos ver aí, ó. O pessoal tá aqui falando. Vitor Gabriel, que é de Recife, Pernambuco. A Carolina Margonari, querida, é de São Paulo. Claudenice Santana de Recife. Perla Reis de Salvador. Sabrina de Tapipoca, Ceará. Olha só que legal. O Ítalo Juazeiro do Norte do Ceará. Ítalo Rodrigues, advogado, grande abraço, querido. E a Mel Luz é de São Paulo também. Então, gente do Brasil todo por aqui. Obrigado a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, aproveitando que eu dei um abraço para Carolina Margonari, queridona, advogada de São Paulo, está sempre por aqui também. Já esteve aqui comigo também, conversando. Então, eu quero mandar um abraço para Sabrina, para Mel Luz, Léo Santos, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel esteve comigo agora recentemente lá no encontro do Instituto de ACP em São Paulo. Um abraço para você, querido. Espero que a gente possa conversar em breve. Tem aqui também a Maria Helena, de Minas Gerais. Então, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje, a gente está falando aqui com a Bruna Lopes sobre formalizar ou não uma organização da sociedade civil. Vamos seguir, Bruna. Vamos seguir. Daqui a pouco eu cumprimento o povo, senão a gente se empolga, fica aqui só de bate-papo com o povo. Vamos lá. Quero Por mandar um que abraço formalizar? aí também para Mande, todo mande, então mundo, mande, mande, todo mande um mundo. Tem abraço. algumas conhecidas, alguns conhecidos. Um Mande um beijo e abraço. obrigada aí pela atenção, pela audiência. E vamos participar. Tá aberto aí quem quiser participar, mandar sua pergunta, fica à vontade. Então, Lucas, a gente já disse o que é uma OSC. O pessoal aí que está assistindo já sabe se é ou se não é. E aí, vale a pena? Qual é a parte boa? Qual é Por o que lado bom da formalizar? balança? Vamos direto e reto. Por que formalizar? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Ponto.
Então, o lado bom da balança. Quais Bom, são as vantagens, as oportunidades? Eu penso, Lucas, que com a formalização, as entidades passam a ter mais possibilidade de alcançar recursos maiores. A gente tem mais credibilidade também perante é, financiadores, perante os próprios doadores, né? A gente tem condição de prestar melhores, prestar conta melhor, melhores relatórios. A gente tem acesso a principalmente recursos públicos, porque para participar de editais, né, é necessário, na maioria das vezes, que essa entidade esteja constituída e com a documentação toda em dias. Isso envolve certidões e etc. A gente pode falar disso depois. Tem também, Lucas, uma questão que eu observo muito nas entidades menores, que muitas vezes é uma confusão patrimonial entre o que é dinheiro das pessoas que estão ali fazendo a obra, fazendo as atividades, e o qual é o dinheiro da pessoa jurídica, da entidade em si. Porque esse grupo é uma pessoa jurídica que está ali realizando as finalidades do grupo. Então, eu penso que muitas vezes, quando não há finalidade, também tem uma confusão patrimonial aí de dinheiro. Qual é o dinheiro do grupo? Qual é o dinheiro de quem está ali fazendo, de quem está movimentando? Então, quando você cria uma pessoa jurídica em específico, há essa separação. E menos riscos também, né? Para quem está envolvido nessa história. Né? A gente muito passa a bom. ter uma gestão mais regular. E a melhora na gestão, na governança, ela fica mais organizada, né? Você sabe quem é quem, quais as atribuições de cada um. E eu penso também que o planejamento ele ganha novos ares, né? De crescimento, novas possibilidades. Então, esse é o lado bom da balança, eu diria. Sem contar, eu acho que também a segurança jurídica, talvez, com relação ao, ao, ao corpo de trabalho, né? Voluntários, trabalhadores, colaboradores, enfim, talvez nesse sentido, patrimônio. Eu acho que tem um desdobramento aí muito importante, eu acho que super importante o que você traz, né? Do ponto de vista tanto da segurança jurídica da entidade, quanto da segurança jurídica dos associados, né? E das pessoas que vão fazer parte daquilo. Você entende dessa forma também? Sim, como eu disse, governança era abrangendo justamente isso. Cada qual faz o quê, quem aqui, qual o papel de cada um, qual a natureza jurídica desse vínculo. E aí, Lucas citou quem é associado, quem é que vai ser empregado da organização, quem é voluntário. E aí a gente, né, exclui as possibilidades de relação de trabalho. Enfim, a gente cria papéis bem definidos nessa entidade. Então, claro que a gestão tende a melhorar, né? O planejamento também, né? O que é que a gente pode alcançar a partir daí quando a gente está organizado dentro, a gente alça novos horizontes, com certeza. Então, tem isso. E a confiabilidade, né, Lucas? Porque a gente conta com muitos parceiros, não só parceiros do poder público, mas também parceiros privados. Então, quando a gente está organizado em termos de gestão, termos jurídicos, a gente também tem condição de prestar contas melhor, prestar relatórios de gestão melhores, né? Ter mais confiabilidade, porque aquela empresa sabe quem é quem, quais são os papéis, eu tenho um ato constitutivo, eu tenho um balanço contábil, enfim, tem uma equipe estruturada, tudo isso traz segurança jurídica e confiabilidade. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui da Claudenice Santana, a primeira pergunta que chega, muito bom. Gente, pode mandar pergunta também, a gente não cobra nada pelas perguntas, tá bom? Pode dar like, pode mandar pergunta, fiquem à vontade para perguntar aqui. Vamos aproveitar dessa inteligência, dessa capacidade, dessa moça incrível que é a Bruna Lopes. Vamos nessa. Ó, olha a pergunta da Claudenice, que legal. É importante trazer no estatuto os segmentos que a OSC pretende trabalhar, tipo idoso, criança, etc. Vou Com deixar contigo. certeza, Claudenice, com certeza. No seu estatuto vai dizer quem é essa OSC, né? Como ela vai funcionar e quais são as finalidades, qual é o objeto do trabalho. Então, quando você diz o que é que ela pretende trabalhar, é o objeto mesmo das atividades daquela entidade, no que é que ela vai mexer e como ela vai fazer para isso. O que é que ela pode fazer sobre isso? Como ela pode fazer parcerias em relação a isso? Então, claro, no seu estatuto lá vai vir definido as áreas que a OSC vai operar.
Muito bacana. Tem outra pergunta, mas essa vai para daqui a pouco. Não vamos, ó, pergunta daqui a pouquinho. Obrigado, pessoal. Muito bom. É bom ver o chat movimentado também. Mas eu queria adiantar um pouquinho. Aproveitar aqui essa paradinha para a Bruna beber uma água também, para a gente também não sufocar a moça com tanta pergunta. Tá certo? Vamos respeitar aqui a convidada. Ela vai beber uma aguinha, enquanto eu vou fazer um convite para o próximo evento do Oscar Legal, dia 26 de agosto, 19 horas. A gente vai ter um debate Oscar Legal. Nós vamos falar sobre dados para impacto, ferramentas para captação de recursos a partir de dados, entendeu? Então vai ser muito importante. A gente vai estar com a equipe do Prosas. Vamos falar com o Thiago Alvim e a Carol Farias, a Caracol Farias. Estaremos aqui falando sobre o uso de dados, as ferramentas de dados para a captação de recursos. Então, você que está implantando captação de recursos, está pensando em captação na sua entidade, como é que você usa inteligência artificial e dados para a captação de recursos. Então, as feras do Prosas vão estar aqui comigo, de Tiago Alvim e Carol Farias, dia 26 de agosto, às 19 horas. Aliás, não é aqui no Instagram, é no canal do YouTube, tá bom? Então, é lá no canal do YouTube, Debate Acho Legal. Eu, Thiago Alvim, Carol Farias, do Prosas, vamos falar sobre dados para captação de dados para impacto, ferramentas para captação de recursos. Então, todo mundo com a gente lá em dia 26 de agosto, no canal do YouTube, para ver esse debate sobre dados para captação de recursos. Vamos voltar aqui um pouquinho, então, para o nosso roteiro e daqui a pouco as perguntas, hein, Bruna? Se prepare aí. Vamos lá. Tem uma questão que sempre aparece, que é o desafio, né? Porque também, vocês vão formalizar e vai cair leite do céu, vai o ouro, o dinheiro vai aparecer e tal e tal. E não é bem essa a realidade. Você falou de coisas muito interessantes, perspectivas boas e tal, mas também tem desafios nessa história e tem custos. Isso é muito importante de dizer também. E nem sempre dizem isso as pessoas que estão interessadas em montar essas organizações. Fala pra gente um pouquinho. Eu falei do lado bom da balança. Agora a gente vai falar que nem tudo são flores, né? Existem também desafios e custos nesse processo, como já adiantou o Lucas. Então, quando eu constituo uma pessoa, quando eu crio uma pessoa por si só, né, Lucas? Tem suas demandas, tem suas dificuldades, tem seus custos, então não muda. Na semana passada a gente fez uma entrevista com o grupo das Yalodês, queria até mandar um abraço para essa OSC que é aqui da Bahia, e a gente disse, né, que a PJ às vezes dá mais dor de cabeça que seu filho. Afinal de contas, é uma pessoa. Então, a pessoa tem suas próprias demandas. Muito É, bom. foi, a gente riu com isso. Então, assim, não esquece que a partir do momento que existe essa nova pessoa, essa pessoa vai ter suas próprias demandas. Então, no mínimo, Lucas, quando a gente constitui a pessoa, a gente tem duas dificuldades, né, iniciais, que é o custeio de uma assessoria jurídica e de uma assessoria contábil. Porque, como eu disse, para constituir a OSC, é necessário o estatuto, bem como as inscrições na Receita Federal. Então, pelo menos no início, você vai ter, em regra, esses dois custos, né? Além das despesas cartorárias, né? Com o registro do estatuto. Isso aí é uma dificuldade inicial, de partida. Depois, uma vez constituída a pessoa jurídica, a gente também passa a ter obrigações é, periódicas, né? De obrigações contábeis que precisam ser feitas. Então, no mínimo, também você vai ter que ter um assessoramento contábil permanente e também se estruturar enquanto gestão, né, interna para ter o que entregar, inclusive, para essa assessoria contábil. Então, eu tenho que ter uma estrutura mínima de gestão para poder produzir essas informações que são de gestão. Então vem aí a pergunta: será que eu estou pronto para assumir? Será que minha OSC está pronta para assumir essas obrigações, essas responsabilidades que são contínuas administrativas? Será que eu tenho equipe, Lucas, para poder fazer tudo isso e não deixar de fazer as minhas finalidades, que são principais, como citou aí nossa colega, o objeto, né? Que para o qual se estruturou a entidade. Então, eu lido com causas de idoso. Eu vou conseguir continuar fazendo minhas atividades, minha ação social e dar conta da gestão administrativa. Então, é uma questão que precisa ser pensada antes. Lucas, a gente não te escuta.
Coisas, alô, alô, coisas de quem entra ao vivo, a chamada sustentabilidade, não é, Bruna? Isso. Pensar nisso, essa palavra às vezes está meio desgastada, mas é importante pensar na sustentabilidade não só como dinheiro, né? A sustentabilidade ela tem várias facetas, sustentabilidade técnica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade, enfim, ela é de diversas, é comunitária, né? Você precisa ter uma boa relação com a sociedade, com a comunidade que lhe cerca e tal. Então é super importante, e cada uma delas vai alimentando a outra, né? Esse Isso. aspecto da sustentabilidade. Então, o que a Bruna traz aí são alguns aspectos dessa chamada sustentabilidade que precisam ser trazidos, né, para o cotidiano dessa organização, além da capacidade de enfrentar, além dos custos, e ela trouxe algumas dessas categorias de custos aí bem interessantes, né? Tem as chamadas obrigações acessórias também, que de acessórias só tem o nome, né? Porque Uhum. se não cumpre tal. Tem até uma coisa que eu digo, Bruna, que eu costumo dizer sempre. Antigamente tinha uma lenda urbana que o pessoal dizia: olha, onde não paga imposto, então não precisa ter contador, só se captar recursos. Eu digo a todo mundo: olha, esse pessoal que está pensando em abrir uma entidade, olha, se alguém disser isso para você, saia correndo. É o Porra. pior conselho que alguém pode te dar na vida. Porque você vai pipinar esse CNPJ que nasce e vai pipinar seu CPF pro resto da vida. Não faça isso. Sim, é uma lenda urbana das piores, assim, alguém que vai te dar um conselho ruim. Saia Com daí, se saia certeza. correndo. Então, Com certeza. queria que você falasse um pouquinho também dessa coisa do enfrentamento da burocracia também. Existe todo o trâmite com cartório, com prefeitura, com Receita Sim. Federal, né? Questão de desvio de foco. Enfim, fala um pouquinho mais pra gente desse ponto e daqui a pouco a gente vai seguir aqui na pergunta que do nosso amigo mandou. A burocracia, Lucas, é uma das grandes dificuldades que a gente ainda enfrenta no terceiro setor, porque a maioria de nós começa com um grupo, a partir de movimentos, então a gente não tá, a gente nasce querendo transformar aquele meio onde a gente está, a nossa comunidade, os próximos, depois pessoas até além do que a gente alcança inicialmente, mas a gente não nasce pronto culturalmente para essa burocracia, né? E quando a gente nasce também, a gente está muito preocupado com a ação social e não necessariamente a gente tem uma equipe com conhecimento suficiente para poder lidar com essa burocracia. E o que é que Lucas fala? Necessariamente, uma OSC enfrenta questões jurídicas. Ela enfrenta também questões de contabilidade, questões financeiras, né? Lucas citou aí essa questão das obrigações acessórias, e só para ilustrar, porque é uma grande verdade, eu conheço entidades aqui na Bahia potentes, antigas, e que estão com problemaço tributário porque simplesmente não sabiam, à época, que tinham que cumprir obrigações tributárias acessórias. E o que é isso? Na hora de fazer o pagamento, elas faziam o pagamento da nota cheia, do valor completo, né? De repente, de um serviço que contratavam e não sabiam que tinham que reter, né? Uma parte enquanto substituto tributário. Então, são detalhes técnicos que a gente que quer fazer a obra, que quer fazer o nosso serviço, nosso projeto social, não está atento e erra, não porque quer. E aí vem uma lenda também de que ONG, que não sei o quê. Não, muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento. E eu acho que o nosso papel também, o papel da OSC Legal, um papel fundamental no terceiro setor, é de espalhar a informação, capacitar, né, o terceiro setor para que a gente tenha um terceiro setor cada dia mais forte. Porque hoje as atividades do terceiro setor têm uma geração direta de riqueza para o nosso país. E indireta a gente nem fala, né? Quem lida com atividade social sabe o quanto a gente transforma vidas de forma indireta e atinge até sujeitos que a gente nem imaginava. Mas, de fato, a burocracia é um grande desafio. E eu falava também, Lucas, há pouco com as nossas colegas Yalodês, que são advogadas negras aqui da Bahia, que lidam, né, com as comunidades, esses projetos sociais, que a gente também, enquanto nas comunidades negras, nas comunidades de matriz africana, a gente ainda tem a dificuldade cultural, né? Porque a gente não tem uma cultura muito oral, né? De falar, de fazer, de ir lá. E a cultura da pessoa jurídica, a cultura burocrática, ela é procedimental, né? Então parece que cria aí também uma grande dificuldade, né, pra gente, uma dificuldade maior ainda. Então, de fato, não é para assustar,
né? Também não é o nosso papel aqui assustar, mas a gente tem que ter consciência de que quando cria uma pessoa, como eu disse, é uma pessoa. E a pessoa tem várias demandas, né? Inerentes a ela. Tem coisas boas e tem dificuldades também. Então a gente tem que estar aparelhado aí minimamente para conseguir lidar com as principais demandas dessa pessoa. Excelentes dicas, não esperava menos que isso. Ó, queria também aproveitar para mandar um abraço para as Ialudezas, grande grupo de advogadas negras, incrível. Mandar um abraço para a Caliane, para toda a turma do grupo de advogadas. Todo o abraço, todo o carinho e reconhecimento por esse trabalho magnífico. Também para o Tiago Leonardo, que está por aqui, presidente do Confoco Bahia, dando um abraço aqui para a gente também. Keriston de Minas Gerais. Pessoal que está aí assistindo, deixa aí seu like, é gratuito, não cai o dedo, tá certo? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente só um pouquinho, que a gente já faz tanto por ele também. Então é isso, apoia nosso trabalho, não paga nada, tá certo? Não cai o dedo. Então apoia nosso trabalho, deixa seu like. Aproveita para quem chegou depois também registrar aí, para a Bruna ver aqui que o nosso público é do Brasil inteiro, registra a sua cidade, registra o estado também, tá certo? Aproveita também para dar aqui um boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois, um bom dia para quem assiste depois. Bruna, o pessoal diz aqui que assiste depois de madrugada, quando tem insônia, quando está fazendo faxina, quando está lavando prato. Alô, você que está lavando prato, um abraço. Então é isso, presta atenção aí para não escorregar nada. Sabor, negócio direito. Vamos nessa. Bruna, então vamos continuar um pouquinho. Tem algumas perguntas muito legais aqui. Gente muito bacana chegando por aqui para falar com a gente. Olha aí, ó, Léo Nascimento disse que é de Pedra Azul, Minas Gerais. A Edisônia Bispo é de São Paulo. Obrigado vocês, todos e todas, estão chegando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Aliás, antes da pergunta, a Aline Vasco está dizendo que é de Anchieta, de Espírito Santo. Cristina Pereira, de Mariana, Minas Gerais. Que bacana. Ó, tem sorteio chegando, hein? Sorteio chegando. Parceria nossa, nosso apoiador institucional, Instituto Antônio Carlos Pipons, Instituto ACP. Então, ó, tem brindezinho. Tá aqui, Valéria Coutinho, querida, Salvador, Bahia. E o pessoal da. Eu não entendi esse nome aqui, do pessoal da Garbus Contabilidade, de Fortaleza, Ceará. Muito bom, galera. Ó, aqui dentro do kit tem publicações, livro, publicação, etc e tal, tá bom? Então, vou mandar tudo na faixa. Tá certo? Essa semana. São dois kits. Dois kits. Então, tá certo? Dois kits aqui, parceria com o Instituto Antônio Carlos Pipons, tá? Tem livro, tem coisa, tem brinde aqui dentro. Tá certo? Então é isso. A partir de amanhã, acredito eu, amanhã na quinta-feira no máximo, o, o card vai estar lá, né, aqui no nosso Instagram. Então segue as instruções, enfim, como de praxe. E no dia 26, na nossa live, lá no nosso debate, a gente divulga quem ganhou os dois kits, tá? São dois kits com a Eco Bag e mais publicações dentro. Ok? Então é isso. Todo mundo está por aqui. Célio Rocha de Lima e todo mundo que está por aqui, preste atenção, pega a visão, vai ter promoção. E aí, todo mundo participa, tá bom? E vamos ver quem vai ganhar os dois kits. É isso. Vamos voltar para a nossa questão aqui. Nós temos uma pergunta para a Bruna, que eu acho que é bem bacana. Bruna, a Sabrina perguntou o seguinte: quando a OSC passou alguns anos desativada, mas o CNPJ ainda existe, como retomar? Diretorias associadas, etc. Oi, Sabrina. É uma questão que muita gente quer saber também, porque de repente você constituir uma OSC lá atrás, tem uma associação, mas o pessoal se afastou, as atividades pararam, o CNPJ tá aí e agora eu quero retomar. O que é que eu faço, né? Só para todo mundo entender qual é essa questão aí de Sabrina. Sabrina, são dois passos. Primeiro, você deve consultar qual é a situação fiscal, né, desse CNPJ, se você precisa fazer alguma atualização, muito provavelmente sim. Eu não sei de que estado você é, mas cada estado tem uma regulamentação específica dos cartórios que diz, nesses casos, como proceder. Em regra, na parte jurídica, Sabrina, é feita uma ata, né, atestando os anos que as atividades da entidade está parada, Sabrina né? do Ceará.
Sabrina é do Ceará. Então, cada estado, Sabrina, tem uma legislação específica para regular os cartórios. Então, a legislação disciplina sobre isso, né? Mas, em regra, pegando assim uma regra geral dos estados que eu atuo aqui no Brasil, você precisa fazer uma ata para regularizar essa situação. Essa ata, em regra, ela atesta que a entidade está sem atividade há tanto tempo, diz quais são os mandatos, né, que ficaram aí sem atividade. Aí você vai retomar, né, a atividade por meio desse ato jurídico e depois vai ter que ser feita uma nova eleição, né, para que a entidade volte a ter governança, né, como a gente disse, diretores e não sei se tem conselho, enfim. Então, é necessário fazer um procedimento aí jurídico perante o cartório onde essa associação está registrada para retomar as atividades e regularizar a questão fiscal. Isso Muito também tem bacana. custo, viu, Sabrina? Só para adiantar, porque os cartórios cobram, né? Conforme o tempo que está fechado, que está parada a entidade, cobram também pelo registro desses atos. E com relação à Receita Federal, você tem que verificar com o seu computador de confiança, tá bom? Muito bom. Tem estados que aceitam fazer ata retroativa, né? Enfim, Sim. em algumas situações é cabível, outras não. Então, tudo isso é indicado você ter uma assessoria jurídica próxima para analisar junto ao cartório competente, né, Bruna? Sempre bom a Isso. gente ressaltar isso aqui para que você possa fazer isso da melhor forma possível e não também. Porque tem gente vendendo terreno no céu Milagre. por aí. Tem gente É, vendendo milagre por aí, dizendo que em 2 palitos resolve, que é fácil, com custo. Então, isso não é é. muito delicado, então presta atenção, né, em terreno no céu aí, porque isso não é legal. Então você não tem surpresa pagar e não levar. É. Então faça isso E com outra profissionais coisa, né, suspeitos. Lucas? Atentar também que essa disciplina ela muda de estado para estado. Então, de repente, você tem um amigo que resolveu de certa forma na Bahia, mas isso não acontece da mesma forma em São Paulo ou no Ceará. Então, a gente tem que estudar aí seu caso conforme a legislação cabível para você, tá bom? Muito bacana. Ó, eu vou fazer a pergunta da Edsonia aqui, a gente volta aqui no nosso roteiro, hein? A Edsonia fez uma pergunta interessante, eu gostaria de dar um pitaquinho também nessa, que é o seguinte: Bruna, hoje já está legalizado o mandato vitalício? Pode falar um pouco sobre isso? Posso falar. Eu acho que você está falando especialmente do presidente. É, o mandato Ou para vitalício, sim. qualquer, ou para qualquer diretoria. Me parece que é Porque, o presidente. Vamos focar no vamos na lá, vamos falar presidente. do presidente. Olha, o Código Civil, que disciplina, né, a questão das entidades, ele não diz exatamente, ele não proíbe exatamente esse mandato vitalício. Então, algumas entidades, principalmente o presidente, né, que é aquela pessoa que cria, entende que a associação é dele. Então, isso é uma possibilidade, né, dentro do estatuto que você cria esse mandato. Eu já vi e nunca vi nenhum problema nas parcerias em razão disso. Até porque a lei não traz nenhuma proibição, né? Então, é possível. Eu quero dar um pitaquinho aí, Bruna, pelo seguinte: embora o Código Civil não se refira a isso, você tem a Lei de Registros Públicos e você tem também os regimentos, né, os regulamentos dos tribunais de justiça. A rigor, eles não permitem, tá certo? Então, essa é uma questão. A outra questão, assim, talvez ela possa estar falando também de organizações religiosas. A organização religiosa com essa natureza jurídica é possível ter mandato vitalício, não é um problema, né? Em organização religiosa com essa natureza jurídica. Em associação é mais complicado diante desses regulamentos, etc. A outra dica não é jurídica, é uma dica de gestão. Se você quer captar recurso, a rigor, o financiador que preza pela democracia, pela gestão horizontalizada, por alternância de poder, etc. Ele não gosta e não bota dinheiro em entidades que têm pessoas cristalizadas ali, que têm mandatos muito longos e tal. Ele quer mecanismos mais ágeis de alternância de poder. Então, quando você coloca aí, muitas organizações aí, não, eu quero economizar dinheiro lá no cartório, eu vou botar mandato de 10 anos, porque aí eu vou a cada 10 anos só no cartório. Cara, você vai, tudo bem, você vai economizar o cartório, mas vai ficar fora de muitas possibilidades de recurso. Então,
pensem bem, é uma decisão política, além de toda a questão jurídica que a Bruna traz, é sim possível, mas né, ela Não é pode trazer, recomendável. não é recomendável, pode trazer alguns elementos não estabelecidos em lei, né, de dificuldade para sua organização. Então, da experiência que É. eu tenho, é importante então você pesar isso, converse com sua assessoria jurídica bem, converse com seu corpo associativo, tome essa decisão de forma muito madura, para não ser surpreendido por aí. Certíssimo, Bruna? Certíssimo. Tem umas entidades que chamam até de presidente honorífico, né? Eu já vi em alguns estatutos. Mas é isso, né? Você deve observar conforme o que você pensa aí de atividades, de financiadores, de modos de captação de recurso, para ver se isso de fato reflete também uma conformidade, né, Lucas? Que se espera conforme aí os apoiadores, os meios de captação de recursos que você tem. Então, Muito bom, muito para a bom. gente observar se vale a Queria pena. aproveitar então, Bruna, essa paradinha rápida para convidar todo mundo novamente, dia 26 de agosto. Eu vou estar no YouTube, 19 horas, de 26 de agosto, é uma terça-feira também, como sempre. A gente vai estar lá no nosso canal no YouTube, num debate, acho que legal. Vou estar com o Thiago Alvim e a Carol Farias, ambos são da equipe do Prosas. Quem não conhece o Prosas, conheça. Um portal com muitas chances e possibilidades de apoio e de editais, enfim, de apoio à organização da sociedade civil, apoio a projetos. Então, conheça o Prosas. A gente vai estar com a equipe de Prosas aqui, com o Thiago e com a Carol, falando sobre dados para impacto, ferramentas para captação de recursos. Então, uso de dados para captação de recursos. Importante, assista, vem com a gente, terça-feira, dia 26 de agosto, no YouTube. E vai rolar também, essas partidas dessa semana, nesse mesmo dia, a gente vai dar o sorteio do kit aqui do Instituto ACP. Tem livro, tem publicação, tem a EcoBag também. Então, vai ter sorteio. Fiquem atentos, fiquem atentas, porque vai rolar a partir dessa semana. Então, vai ter kit, sorteio, vai ter discussão sobre captação de recursos, de dados, no dia 26 de agosto. Vamos lá, então, Bruna. Vamos voltar aqui, né? Vamos ver quem está por aqui também. O pessoal chegou aqui, o Keriston está mandando também uma pergunta. Enfim, o Ítalo Rodrigues, advogado, está dizendo que é uma decisão importante e necessária, né? Mas cada entidade tem o seu momento, né? E é isso da formalização. Ele está dizendo aqui, bacana também. Isso. Vamos lá, quem é que mandou mais pergunta aqui? A Fabi falou aqui sobre pagamento com PJ. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então, Fabi. Vamos voltar aqui, Bruna. Daqui a pouco eu vou organizar essas perguntas aqui pra gente. Vá se preparando aqui, que o chat está animadíssimo, isso é muito bom. Vamos aqui. Alternativa. Então, para aqueles que não. A gente falou, né? E aí, até relembrando para o pessoal, a gente lançou recentemente um texto, né? A gente do Oscar Legal, em parceria contigo, de autoria sua, de uma inquietação, né? Dos nossos encontros aí, das nossas conversas, das nossas trocas técnicas, enfim. Então, dessa inquietação, você fez aquele texto usando como estudo de caso os grupos de capoeira. Os grupos de capoeira têm muito isso, eles são espaços superpotentes de sociabilidade nos bairros, nas comunidades, especialmente aqui em Salvador, mas por todo o Brasil, né? Diria pelo mundo, a capoeira está presente em quase todos os países do mundo hoje, mas especialmente aqui nas periferias, então, ele tem um trabalho social, são espaços de sociabilidade e tal. Sempre aparece a pergunta dos mestres, dos contramestres, eu devo formalizar ou não? E a gente sempre diz, para quê? Né? Para onde você quer ir? Então, a partir dessa pergunta, a gente vai tomando essa decisão. Por conta desses casos, a gente, né, se empolgou aí, você fez esse texto, a gente lançou e tal. Agora a gente traz essa discussão para cá. Então, para esses que resolveram não formalizar, não, tudo bem, a gente falou de formalizar e tal, formalizar isso, formalizar aquilo, tudo. Para esses que resolveram não formalizar, quais são essas alternativas? Existe vida para além da formalização? Essa é uma pergunta importante. Eu sobrevivo, eu faço coisas, eu produzo coisas. Minha atuação é importante ou não se eu não tiver um CNPJ? Fala pra gente. É isso, a gente falou o que é bom, quais são as dificuldades, mas e aí, se eu entendo que ainda não estou pronto para me formalizar enquanto OSC, né? Meu grupo não está pronto, o que é que eu posso fazer?
Gente, existe o meio termo, né? Existem caminhos alternativos. No texto, né, que o Lucas citou, nosso texto, grupos de capoeira vale não a pena, né, formalizar a peleja dos grupos de capoeira, a gente fala sobre as hipóteses dos municípios que têm cadastros e fazem apoio e fomento a entidades que ainda não têm CNPJ, mas nem por isso deixam de ser apoiadas aí pelo poder público. Salvador, quem é de Salvador aqui sabe que tem cadastros, né, de entidades culturais, enfim. Você pode também atuando enquanto um coletivo informal. Informal que eu digo que não é uma pessoa jurídica, mas que sim faz suas atividades. Há a possibilidade também de atuar junto a uma estrutura de uma OSC que já existe, né? Você pode fazer essa parceria. Então, existem também algumas iniciativas de incubadoras e redes colaborativas que auxiliam, né, oferecem um suporte jurídico, administrativo para aquelas que ainda não se sentem prontas, que estão querendo ainda testar, se estruturar, se organizar internamente antes de dar esse passo que é muito importante e traz muitas obrigações. Então, há sim vida para além da formalização, existe sim a vida para além do CNPJ já constituído. Lucas e pessoal que nos assiste. Muito bacana. Então é isso, gente. A legitimidade social, a legitimidade deste coletivo não deixa de existir. Agora, obviamente que essa relação com os parceiros e toda essa relação com a institucionalidade, com o Estado, recurso público, etc., né, abrir uma conta em banco, você não vai poder. Então, essa é uma decisão que o coletivo precisa tomar a partir dessa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta, Bruno, a gente conversava sobre isso, né? Faço essa pergunta para os grupos: para onde você quer ir? Assim, muito simples e direto. Aí ele vai me dizer, não, a gente está querendo fazer isso, fazer aquilo, tá, tá, então tá bom. Aí você pode fazer sendo um coletivo, porque não vai ter o custo, etc. Ah, não, a gente quer captar, a gente quer dar um passo assim, essa, ah, bom, aí já estamos falando de uma outra questão, de uma institucionalidade um pouco mais consistente. Então vamos investir de fato na formalização. Eu acho que você traz isso, trouxe isso de forma brilhante agora. Então, quem tinha dúvida, não tem mais, ou pode rever, pode rebobinar. Você nem sabe o que é rebobinar, né, Bruna? A maioria das Ah, pessoas que nem sabe, sei. pessoal novo, não Eu sabe o não que é quero rebobinar. entregar a minha idade, não, Lucas, né? Então, o Pior que pessoal eu que sei. vai assistir de novo, quem não souber o que é rebobinar, assista de novo. Pronto. Esse é o significado. Assiste novamente, vai entender as dicas da Bruna, muito bacana, e aí vai poder, então, tomar essas decisões assim de forma mais abalizada, de forma mais consistente. E Enquanto tem isso. algumas perguntas, né, Vai lá, Lucas, Bruna. além disso que você disse. É, o que eu faço, né? Minha ação, ela é um projeto que tem uma previsão futura, né? Contínua. Às vezes não, às vezes a gente quer resolver um problema da nossa comunidade que é ali pontual e com uma cadeia de ações a gente vai resolver. Né? Meus apoiadores, os recursos que eu uso, necessariamente eu preciso ter um CNPJ, porque às vezes é um grupo que vive de voluntários, de doações, que não necessariamente eu preciso de um CNPJ para receber. Então é tudo isso que o Lucas falou. Onde é que eu quero? Para que eu quero um CNPJ? Essa é uma pergunta fundamental. Onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar precisa mesmo de constituir uma pessoa jurídica para isso? Então são questões para se pensar. Muito bom! Boa provocação, isso é super importante. Enquanto a pessoa vai pensando sobre isso, ó, ela já sabe que ela pode ganhar o kit do Instituto ACP EcoBag, mais as publicações que vão aqui dentro, tem livro. Peraí, deixa eu tirar aqui, porque eu estou me embolando com isso, na verdade. Então tem o livro, tá? Do Antônio Carlos Piponzi, tem publicação aqui do Centro Social Cardeal Dom Serafim e tal, tem material da plataforma conjunta, tem a EcoBag, tem mais material aqui também. É isso. Então, 2 kits do Instituto ACP, plataforma conjunta, enfim, dessa nossa parceria. A gente vai soltar o card essa semana. Você vai marcar lá os amigos, vai identificar lá estado. Geralmente é isso, né? Cidade, estado de onde você está, onde você atua, enfim, e concorre, vai levar gratuitamente, recebe em casa. Enfim, o pessoal que ganhou o livro do Fábio Deboni na última promoção já está recebendo o livro. Uma das ganhadoras já recebeu, a outra já está no correio. Então, é isso. Então, quem, né, se inscreva, fiquem atentos, fiquem atentas, que vai
concorrer aí ao livro. Vamos para uma pergunta aqui do chat, Bruna. Que agora que você descansou, já falamos um bocado, vamos lá. O- uma pergunta interessante aqui da Fabi, que é de ordem mais pragmática aqui, para quem até já montou uma entidade. O presidente de uma instituição que é PJ, pessoa jurídica, pode prestar serviço para a sua instituição emitindo nota fiscal? Isso acontece muito nas entidades de saúde, eu vejo, né, que muitos presidentes são médicos e, de repente, num projeto, ele também presta o serviço. Eu acho que a gente tem que observar algumas questões. Primeiro, se o seu estatuto traz alguma norma ética que proíba. Alguns estatutos não recomendam que pessoas da diretoria sejam contratadas, né, enquanto prestadores de serviço para a entidade, porque isso é entendido como algo que fere os procedimentos de seleção de prestadores de serviços, né, de empresas, enfim. A gente sabe que a diretoria não pode, só por ser diretoria, receber, né, um salário, né, uma remuneração. Então, isso não tem nada a ver com o fato dele receber por uma prestação de serviço não tem nada a ver com o fato dele ser presidente. Então, se não existe necessariamente um impedimento aí nas suas normas de contratação, dentro do estatuto, em regra, pode. Agora, assim, eu não gosto da ideia e não recomendo. Eu já vi algumas entidades de saúde fazerem isso muito, né? Quando o próprio presidente é aquela pessoa que bota a mão na massa e também presta o serviço. Eu não recomendo por normas mesmo de conformidade. Acho que fere como é que eu vou dizer? Fere questões éticas na hora da seleção do prestador de serviço. O presidente, se desempenha algum papel, né, funcional ali na entidade ou no projeto, ele pode ser contratado conforme disciplina o Emiroski, né, como CLT, porque ele está desempenhando uma função naquele projeto ou na entidade em si. Mas eu não acho que seja recomendável a contratação de qualquer um da diretoria, ou se existe conselho também, que ele seja contratado enquanto PJ ou empresa que agregue, que ele esteja enquanto sócio. Eu acho que não é recomendável, pensando aí em normas, de conformidade e de integridade. É isso. É possível, mas exige uma série de cuidados e não é desse modo delicado e não é recomendável. Em resumo, o Keriston está aqui perguntando sobre adequação ao Miroski, é, sobre o estatuto adequado ao Miroski, se a relação com o poder público. E a Pachamara está falando sobre captação de recursos para organizações religiosas e se é melhor associação ou organização religiosa. Eu vou me permitir aqui, Bruna, rapidamente nessa pergunta da Paty Amara, dizer que eu já escrevi sobre isso com a querida Camila Chagas, minha parceira também, advogada, também já tivemos aqui falando sobre isso. Não existe uma resposta pronta para isso, Paty Amara. Assim, a resposta aqui é a mesma que a gente está falando um pouco aqui, né? Para onde você quer ir, né? Que tipo de atuação você tem? E a partir daí você vai dar a resposta jurídica, se é melhor um CNPJ de organização religiosa ou se é melhor um CNPJ de associação. Então tem uma bela discussão sobre isso. Eu e Camila Chagas já escrevemos sobre isso, tem no nosso blog esse texto, tá bom? Então é importante também sentar com a entidade, entender para onde quer ir essa entidade, e depois você vai dar a fórmula jurídica mais adequada para isso, tá certo? Então eu queria passar para você, Bruna, ver se você concorda, e essa questão da adequação do estatuto ao MIROS, que é a importância dessa adequação. Ah, com certeza, o estatuto deve estar adequado ao EMIROSC, né? Tem estatutos que são mais antigos e acaba que a entidade não muda porque né? Não houve ainda uma demanda específica para alteração, mas é fundamental, porque o EMIROSC é uma norma muito moderna, né, no que diz respeito a alguns valores que as parcerias hoje estão trazendo muito em voga, né? Então, eu acho fundamental. Para fazer também parcerias com o poder público, é de extrema importância,
né? Porque vai existir aí uma aferição por parte do poder público parceiro se aquela entidade, se os documentos daquela entidade estão ou não de acordo com a Emiroski, né? Porque é uma regra geral que é disciplinada também nos municípios e nos estados. Então, os chamamentos, né, as parcerias, elas vão seguir aquele rito. Então, se seu estatuto não está conforme, dificilmente você terá um bom êxito num chamamento público, enfim. Então, é fundamental que esteja adequado ao Emiroski. Eu não sei se foi essa pergunta, que eu acho que eu não ouvi a pergunta toda, mas é Não, foi isso isso mesmo? mesmo. É mais ou menos por Pronto. aí. É porque a pergunta eu simplifiquei um pouquinho, mas é nessa linha. Sim. Ó, o Ítalo Rodrigues traz uma pergunta muito interessante que sempre aparece. Eu já vou adiantar que sim, é possível, mas vou passar para a Bruna trazer a experiência dela. É possível aproveitar o CNPJ de uma entidade que deixou de funcionar, mas não foi dado baixa na Receita, e aproveitar esse CNPJ para ativar uma nova associação, utilizando esse CNPJ? Primeiro, esse CNPJ era de uma associação, Isso, uma né? associação. Será que era de uma associação? Né? Não, Porque eu já vi. É, porque eu ele já já, pergunta, a pergunta dele já é específica. É uma associação que deixou de era uma existir. associação e você vai aproveitar esse CNPJ para renovar essa associação, trazer agora novos ares, novas finalidades. Sim, é possível, né? A grosso modo, sim, é possível. Você vai fazer uma retomada desse CNPJ. E aí tem um processo jurídico todo, né, de regularização e de adequação a essas novas finalidades. Agora é muito importante, é Ítalo, nosso colega, que Isso, pergunta. É exatamente. muito importante, Ítalo, que você faça uma pesquisa sobre esse CNPJ com relação a possíveis passivos de processo, de débitos que esse CNPJ tenha. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse movimento, tá certo? Mas, a grosso modo, sim, é possível. Você vai pegar uma pessoa que já existe e vai dar uma roupagem nova, né? Só queria dar um pitaco aí Com de que certeza. não é criar uma nova, porque se o CNPJ existe, é uma É, transformação de um CNPJ. isso. Se for uma nova, é um novo, né? Um novo CNPJ. Exatamente, né? Então, Como eu falei, é uma pessoa, você vai dar uma roupagem nova, né? Você vai, uma pessoa que já exatamente. existe, você vai botar uma roupa nova ali nela e trazer novas finalidades. É Vamos lá, isso. vamos seguir. Vamos deixar aqui as perguntas um pouco, porque o chat está animadíssimo. Obrigado, gente. Uma honra ter cada um de vocês aqui, tá certo? E dizer para vocês que fica a live gravada aqui, fica disponível no nosso canal no YouTube. Se vocês quiserem também, a Bruna sempre fica disponível também para responder. Ela já se colocou também à disposição, daqui a pouco ela vai reforçar os contatos dela. Também nossas redes estão abertas, pode mandar pergunta, pode mandar suas dúvidas. A gente pode tirar essas dúvidas. Depois está chegando muita coisa aqui que talvez a gente não consiga responder, porque a gente não vai dar conta de tudo. Mas, ó, Bruna, já fica certo o seguinte aqui: compromisso público. Você retorna. Tá certo? Você retorna. Tem muita dúvida aqui, muita questão bacana. Então já vamos deixar aqui esse compromisso que você vem para a gente responder mais coisas aqui ao vivo, tá certo? Mas por hora, vamos chegar aqui. Eu quero vir com você aqui o seguinte: tem uma. Né, a gente falou sobre tudo isso, os desafios, como é importante, a vida para além do CNPJ, que foi super bacana isso, acho que traz luz para muita gente que está por aqui também, inclusive está perguntando, enfim. Mas veja, vamos tentar dar uma amarrada nisso. Tem um checklist, digamos, vamos criar o checklist da formalização. Se eu quiser decidir isso, quais são os pontos assim que você acha que eu devo chamar atenção? Diga aí alguns, sei lá, diga alguns pontos, algumas dicas para quem está nesse momento pensando aqui. Eu vi que tem aqui, tem uma moça da capoeira perguntando que ela está aqui, ó, que a sereia, ela está dizendo que está nesse momento tentando ver se vai formalizar o grupo de capoeira, etc. E tal. Então, para essa galera que está nesse momento, nessa bifurcação, nessa bola dividida, quais são as dicas? Então, a gente já adiantou algumas, mas só para arrematar, vamos lá. Primeiro meu projeto é contínuo? Tem potencial de crescimento, como disse Lucas, né? Qual é o nosso pensamento para o futuro? É continuar isso daí? Isso que eu faço, ele resolve um problema em si ou não? A gente tem como renovar e tem um potencial de crescimento e tem outras demandas que a gente quer alçar? Se sim, já é um indicativo de que você precisa caminhar para uma formalização. Agora, outra reflexão, Lucas. Eu preciso acessar os recursos que eu acesso necessariamente demandam que eu tenha um CNPJ? Às vezes não. Às vezes não.
Eu tenho uma equipe ou parceiros prontos para assumirem as atribuições administrativas dessa pessoa jurídica que vai nascer? Será que eu dou conta de fazer minha ação social e, ao mesmo tempo, ter uma gestão, né, interna, administrativa, dessa pessoa que vai nascer? Né? Será que eu consigo, Lucas, Boa pergunta. manter o foco enquanto a pessoa que faz a obra, mas também que é um presidente, é um responsável, né? Porque o presidente, ele, além dessa parte de gestão, ele também faz representações, ele está em eventos, ele, né, ele também faz o contato com possíveis captações de recursos, enfim, ele tem diversas atividades. Então, será que isso não vai desviar o foco da minha entidade? Será que isso não vai desvirtuar aquilo que eu me comprometi de fazer socialmente, né? Perante a minha comunidade? É uma questão. E, e assim, constituída a pessoa jurídica, eu tenho condição de assumir é, por longo tempo obrigações jurídicas, fiscais, né? Porque demanda um custo. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou poder custear, por exemplo, uma assessoria contábil por 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre? Né? É só um exemplo de custos, né? E aí, quando entra recursos, a gente também tem outras demandas, mas é só para pensar. Né? Se a maioria das respostas for não, Lucas, não vejo necessidade de se criar uma pessoa jurídica para desenvolver as ações sociais. E aí a gente entra com opções alternativas, como a gente já falou aqui, né? Buscar apoios que não demandem a formalização, um CNPJ. Mas se a maioria das respostas é sim, você tem que começar a se preparar, né, para a formalização. E aí seria outro assunto, né, Lucas? Né, um passo a passo aí para virar essa pessoa, para criar essa pessoa. Vamos deixar já agendado aqui, passo a passo, para quem vai começar uma entidade. Vamos fazer aqui, já deixo aqui essa ideia que a gente vai fazer aqui juntos, porque tem muita pergunta. As perguntas chegaram aqui no chat, está super animado, bacana, agradecendo a todo mundo que passou por aqui, que está por aqui ainda, enfim, por isso, chat super animado, e a gente vai com certeza retomar para falar sobre pagamento de dirigentes, sobre estatuto. Acho que esses pontos são super válidos a gente poder falar também. Por hora também, agradeço a todo mundo que está por aqui, quem está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Dá tempo de dar o like ainda, viu? Não acabou ainda não, gente. Dá tempo de dar o like ainda, por favor, né? O dedo não cai, não paga nada, mesmo no finalzinho, mesmo aí que não paga mesmo, tá certo? Então caprichem no like, não economizem, tá bom? Vamos dar o like aí para apoiar o nosso trabalho. Queria também, chegando aqui pro finalzinho, costumo dizer aqui, Bruna, que live quando é boa, a gente pisca o olho, a live acaba. Porque é aquele começo assim um pouco mais nervoso ali, né? A gente tá meio ansioso ali. Depois, quando deslancha, 1 hora passa em 5 minutos ou menos. Então é isso, a gente já está acabando, infelizmente. Quero mostrar aqui o material que vai no kit. Então, livro, publicação, material da conjunta, tem mais material aqui dentro, vai tudo aqui da Ecobag da Instituto ACP. Então, 2 kits com publicações, a gente vai sortear essa semana, a partir dessa semana, dia 26, sai o resultado. Tá bem? Então, lembrando para o pessoal aí, para todo mundo estar com a gente. E no dia 26, no mesmo dia 26, que é uma terça-feira, a gente vai estar lá no nosso canal no YouTube, às 19 horas, das 19 às 20 horas. E aí a gente vai estar com um debate, acho que legal. Eu, Thiago Alvim e Carol Farias, a gente vai estar com a equipe do Prosas falando sobre dados para impacto, ferramentas para captação de recursos. Você que quer saber mais sobre captação de recursos, uso de dados e ferramentas digitais para captação de recursos, dia 26 de agosto, 19 horas, em nosso canal no YouTube, tem um sorteio também. É isso. Mel, a sua pergunta vai ficar para a próxima, porque eu quero me despedir aqui da Bruna. Infelizmente, a gente está chegando no final. Temos compromissos também, não é? Não dá para ficar aqui a noite toda, seria ótimo. Mas Bruna volta, tá bom? E com certeza. Bruna, deixa seu recado aí, né, suas honrosas despedidas e seu contato também, para quem quiser fazer contato contigo, para quem quiser tirar mais dúvidas, enfim. Né? E já meu agradecimento e a felicidade de você estar por aqui também, conversando comigo, mas não só comigo, com todo mundo aqui, com o nosso público. Obrigado mais uma vez.
Ah, eu que agradeço a todos e todas. Agradeço a você, Lucas, pelo convite. Ah, que legal. As perguntas, a gente promete um segundo momento aí, né, Lucas, para poder conversar mais, porque realmente é um assunto instigante. Gente, obrigada pela audiência, pelo carinho aí, pelo acolhimento de todas as pessoas, quem está assistindo e quem vai assistir. Eu tô no Instagram, no perfil @Bruna Lopes Advogada, e lá a gente também produz bastante conteúdo, né? Fala muito sobre terceiro setor e sobre a formalização, para arrematar, acho que não tem certo nem errado, Lucas. Né? É uma decisão estratégica que a gente precisa tomar conscientemente. Eu acho que a nossa live aqui ajudou um pouco, né, a superar as principais perguntas e dizer que é preciso saber o que se quer para o futuro, para saber se vale a pena ou não embarcar nesse novo desafio aí, que é gerenciar uma pessoa, né? Uma pessoa que não tem pé nem cabeça, mas dá um trabalhinho. Muito bom, Bruna, mais uma vez minha gratidão, felicidade grande você por aqui, essa parceria com certeza dá muitos frutos, já teve texto, leiam o texto da Bruna que está no site do Nosso Que Legal, nosso canal, nosso blog, enfim, essa parceria aqui nessa live, vem aí o curso na ESA, na Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, em Salvador, que a gente vai estar junto como professores, é uma honra para mim dividir esse espaço contigo, tá bom? E poder recebê-la aqui, uma felicidade enorme, tá bom? Poder você conversar aqui com os públicos também. Então, sabia que ia ser excelente, e como foi, e a demanda para uma próxima já está aí feita e amarrada aqui o compromisso público para essa próxima. Então é isso, gente. Queria convidar todo mundo, então, de novo, 26 de agosto, às 19 horas, uma terça-feira, lá no nosso canal no YouTube, Debate Oscar Legal, dados para impacto, ferramentas para captação de recursos. Então a gente vai falar com a equipe do Prosas, eles são feras nessa questão. Tiago Alvim, Carol Farias estarão aqui no nosso YouTube, na verdade, nas nossas redes, estão conversando comigo dia 26/8, 19 horas. Eu, Tiago Alvim, Carol Farias do Prosas. E vai ter o sorteio do kit Publicações Ecobag aqui do Instituto ACP, parceria do Instituto ACP, plataforma conjunta. É isso, até a próxima. A gente se vê por aí. Obrigado, Bruna, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.